muito boa tarde. Hoje o Expresso de Felgueiras veio até aos Bombeiros Voluntários de Felgueiras para falar com o Comandante Júlio Pereira. Boa tarde, Sr. Comandante, como está? Estamos precisamente nas novas instalações do quartel, inauguradas em novembro de 2019. Foi uma mais-valia para o Corpo Ativo, para a Corporação, estas novas instalações? Sem dúvida, era um anseio, portanto, de nós bombeiros e mesmo de anteriores comandantes, portanto, umas instalações condignas para o nosso Corpo Ativo. O nosso quartel que tínhamos era um quartel, portanto, como digo, com umas condições, não é que a construção em si fosse má, mas exíguas, que não é adaptado já aos tempos que correm. Foi um quartel pensado para homens. Felizmente nós agora temos muitas senhoras, muitas meninas também interessadas, portanto, em ser bombeiras, e não tínhamos condições para isso. Portanto, não tínhamos condições a nível de camaratas, a nível de vestiários, balneários, não tínhamos, mesmo em termos de parqueamento de veículos, também já era escasso, a maioria dos nossos veículos já tinham que ficar cá fora, portanto, era uma necessidade que nós tínhamos. E soubemos aproveitar, portanto, o quadro comunitário, avançamos com uma candidatura e, pronto, está aqui a obra que toda a gente pode ver, uma obra, portanto, moderna, adaptada à realidade atual, com as condições que os bombeiros precisam. Bombeiros e bombeiras, quando falo bombeiros, refiro-me aos homens e às mulheres que servem esta causa. Aumentou muito a operacionalidade em termos de saída de viaturas? Sim, não tem nada a ver. Um dos indicadores era exatamente esse, nós reduzirmos, portanto, o tempo de resposta em termos de operacionais, e reduziu significativamente, porque podem ver, as viaturas estão aparcadas de uma forma, portanto, podem sair logo diretamente, não tem que andar a tirar uma viatura para sair a outra, podem sair por uma porta, podem sair pela outra, consoante a sua orientação. Portanto, isso veio melhorar em muito. Assim como os próprios balneários, porque são espaçosos, portanto, cada bombeiro tem o seu armário, tem os seus cacifros, tem os seus EPIs, é muito mais fácil eles equiparem-se quando há necessidade para prestarem o socorro. Sr. Comandante, é comandante da Corporação há 13 anos, contou-me aqui há uns tempos que é um dos únicos comandantes voluntários da região que presta ainda serviço voluntário e não como um profissional do quadro. Fala-nos um bocadinho sobre essa opção ou essa experiência e que mais-valias traz e o que é importante para... Aqui há um princípio nesta Associação Humanitária de Bombeiros que o comandante tem que ser voluntário. Portanto, não pode ser, como nós costumamos dizer aqui na gíria de bombeiros, assalariado, funcionário. E quando me fizeram o convite, eu fui bombeiro durante 16 anos, depois passei, portanto, ao quadro de honra. Entretanto, tive 3 anos com uma ligação, sem ligação direta ao Corpo de Bombeiros, fui convidado para fazer parte dos corpos sociais, portanto, fiz 3 mandatos como secretário da Assembleia Geral, e num desses, no último mandato, portanto, fizeram-me um convite para comandar. Fiquei surpreendido, mas depois de muito ponderar, trocar algumas impressões com os meus familiares diretos, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu pai. Aceitei este desafio, estou cá há 13 anos, nós temos, portanto, comissões de serviço de 5 anos, portanto, vou na terceira, e eu, quando aceitei, portanto, eu mesmo dizia que queria fazer só 2 comissões, mas não pude resistir e tive que fazer esta terceira, exatamente por causa desta obra do quartel, na ampliação e remodelação do quartel, portanto, tinha que concluir, foi comigo que foi iniciado, e se calhar agora, quando acabarmos esta comissão daqui por 2 anos, darei o lugar a outro. Cria-se um amor especial? Sim, é algo que não se consegue explicar. Eu tenho uma influência muito enorme do meu pai, nunca foi bombeiro, e fico assim um bocado acomodado com o falar com ele. Esteja à vontade. Foi diretor, são os corpos sociais, e tenho um irmão que foi chefe, foram eles que me influenciaram como bombeiro. Eu só fui bombeiro porque o meu pai me inscreveu como bombeiro, tinha 17 anos. E fez o gosto? Sim. Ao pai? E tenho certeza que ele está orgulhoso disso, com certeza. Sr. Comandante, como é que um comandante vive uma pandemia, em março do ano passado, que ninguém conhecia, ninguém sabia o que era isto, que tem que pôr os seus homens e mulheres na linha da frente? Como é que se vive, como é que se encara uma situação completamente desconhecida? Foi difícil, embora nós tivemos uma experiência que nos deu, portanto, alguma preparação, que foi a gripe das aves, a célula gripar, em que, portanto, não se compara ao Covid, mas em termos de precauções, em termos de cuidados, em termos de EPIs para situações destas, deu-nos alguma preparação.
tanto mais como é de conhecimento público, Felgueiras, em termos do país, foi o segundo caso em termos de suspeita, foi em Felgueiras, aquele caso, e, portanto, no Norte foi o primeiro, aquele caso numa empresa de calçado ali em São Vicente de Sousa, e precisamente tinha vindo há 2 ou 3 dias antes uma diretiva da Direção-Geral de Saúde, portanto, com os procedimentos que nós bombeiros tínhamos que utilizar, e nessa altura, quando nós somos chamados para esse primeiro alerta, já tínhamos algum conhecimento daquilo que tínhamos que fazer. Eu costumo dizer, e tenho que dizer, embora ando aqui um bocadinho atrancado, de onde todos falharam, os bombeiros não falharam. Nesse primeiro caso e depois naquilo que se veio a seguir. E eu explico. Nós, quando surgiu o alerta, foi através da Saúde 24, que nos ligaram para cá a dizer, olha, poderá haver um caso suspeito, vocês provavelmente vão ser acionados. Passado 10 minutos, um quarto de hora, estamos a ser acionados. E cumprimos rigorosamente com o que estava na diretiva da Direção-Geral de Saúde. Portanto, os nossos bombeiros e a documentação, exatamente na imprensa, com fotografias, os nossos bombeiros saíram devidamente equipados, com EPI completo, portanto com máscara, com fato, com touca, com as luvas, tudo. Chegámos lá, fizemos os procedimentos conforme estavam, portanto, como estavam definidos, isolamos, portanto, o suspeito na cela sanitária, portanto, na ambulância, fizemos, portanto, a equipa fez os contactos com as pessoas que tinham tido contacto com esse suspeito, foi aconselhado que fizessem o isolamento e ficámos a aguardar pela ajuda diferenciada do INEM, que eram eles responsáveis pelo transporte para a unidade hospitalar, que depois o CODU assim o definisse. E tivemos cerca de 6 horas à espera. Há 6 horas à espera Inicialmente acontecia muito que chegasse essa ajuda situação diferenciada. Portanto, já viu que é uma pessoa, portanto, um estrangeiro, dentro de uma ambulância fechada aquele tempo todo, as dificuldades que o bombeiro teve para lidar com essa situação. Isso porquê? Porque não estavam preparados para fazer um transporte no mercado. Assim como, segundo se consta, a própria unidade hospitalar para a qual foi transferido, tiveram que criar condições, durante esse período de 5, 6 horas, para receber o doente. Portanto, eu costumo dizer, onde todos falharam, os bombeiros não falharam desde a primeira hora. Agora, tivemos imensas dificuldades porque, numa primeira fase, começámos a usar esses EPIs que vinha da gripe A. Eu defini logo no nosso plano de contingência que qualquer ocorrência para aquela freguesia de Revinhado ou freguesias limítrofes, portanto, tínhamos que sair obrigatoriamente com EPI, independentemente se é suspeito ou não. Acontece que rapidamente os equipamentos se esgotaram, não é? E a partir daí tivemos algumas dificuldades. A autoridade, numa primeira fase, distribuiu 6 EPIs por todos os corpos de bombeiros do país, independentemente de ser Felgueiras, Lousada ou Penafiel, portanto, distribuiu-se e tivemos meses sem qualquer outro fornecimento por parte da autoridade, que é a entidade que tem por obrigação de fornecer esse tipo de equipamentos. Teve que ser a direção a chegar-se à Tivemos frente. muitas dificuldades porque o próprio mercado não tinha resposta. E depois chegou-se a uma altura em que atingiram preços exorbitantes, mesmo incomportáveis. Nós tivemos que fazer aqui algumas adaptações. Posso dizer, como exemplo, que recorremos às drogarias para comprar máscaras. Recorremos a tudo e a determinada altura nem tínhamos. Portanto, valeu-nos aqui também, e temos que o dizer, passado uns tempos, a autarquia, que portanto, conseguiu adquirir EPIs e que nos foi fornecendo a nós e à outra corporação, à lixa aqui também do Conselho Vizinho. Tivemos algumas dificuldades nesse aspecto. Depois, tivemos algumas pessoas amigas, sabendo das nossas necessidades, começaram-nos a fazer chegar, portanto, máscaras, luvas, portanto, viseiras. Ainda vai acontecendo hoje em dia. Ainda vai acontecendo hoje, mesmo o próprio gel desinfetante das mãos. Portanto, tivemos muitas dificuldades. E depois tivemos outra dificuldade, que foi a dificuldade operacional perante esta situação, porque sabemos que os casos suspeitos, e tivemos cá alguns suspeitos, e tivemos também alguns casos positivos, tivemos de fazer um plano de contingência e adaptá-lo às circunstâncias, e tivemos aqui as situações em que os bombeiros passavam aqui dias seguidos sem ir ver a família, não é?
Disse há bocado que nós estamos na linha da frente. Eu costumo dizer que nós estamos para além da linha da frente. Sem pôr em causa qualquer profissional de saúde, e eu dou-lhe todo o mérito e o reconhecimento que é público, que toda a gente faz, portanto, aos profissionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares, que fizeram um trabalho excepcional e reconhecido por todos, e ainda bem. Eu costumo dizer que nós, bombeiros, estamos para lá da linha da frente. Eles estão na linha da frente, mas nós estamos para lá da linha da frente. Nós estamos naquilo que, numa guerra, se chama a terra de ninguém. Entre a linha da frente, a trincheira da frente e o inimigo. Nós estamos naquela zona. E não somos reconhecidos devidamente como somos, como pela nossa função que temos aí. E, infelizmente, as nossas autoridades, eu digo as nacionais, não reconhecem que os bombeiros estão para lá da linha da frente. E vemos isso no processo de vacinação. Nós fomos considerados primeira prioridade, mas uma primeira prioridade quase a última. Da última. Que ainda não estão todos vacinados com a segunda dose, vacinados. Não é? E depois tivemos aí tivemos que dividir os nossos corpos de bombeiros em 50% de elementos para vacinar numa primeira fase e outra na segunda fase. Outra dificuldade. Em termos operacionais, a organização causou-nos imensos problemas para fazer esta gestão. E as autoridades não perceberam isso. Ainda estão bombeiros para vacinar, felizmente já são poucos e são a maioria deles bombeiros que tiveram positivo, mas são bombeiros que já tiveram positivo há mais de 6 meses, portanto acho que urge também vaciná-los, e depois levou-nos a que esses bombeiros se recusassem também a vir aos seus piquetes de voluntário. Com que legitimidade e com que autoridade eu podia obrigá-los a vir se eles não estavam protegidos em termos de vacinação, não é? Já bastava aquele receio, aquela ideia que se criou, portanto, ainda bem que foi para que as pessoas se precavessem e tomassem os seus cuidados, mas os bombeiros também são pessoas e também se retraíam um bocado, portanto, tivemos imensas dificuldades, conseguimos com algum sacrifício, com alguma compreensão, com muito diálogo com os nossos bombeiros e, pronto, felizmente foram poucos os casos que tivemos positivos cá no Corpo de Bombeiros, e esses casos posso seguramente dizer que não foram contágios pela sua atividade como bombeiro. Foram, portanto, contagiados na sua atividade social, familiar. Hoje em dia a situação está mais calma, a situação pandémica. O que é que fica, comandante? Que ensinamentos é que vai reter deste ano, que pode ser mais do que um ano, que será, não é? Porque ela não acabou. O que é que fica enquanto comandante? Que ensinamentos é que ficam? Portanto, nós andamos a aprender sempre dia a dia. Isto era uma situação nova que nós tivemos todos e foi uma aprendizagem para nós todos. Portanto, como eu dizia há bocado, nós em termos da gripe A, a gripe das aves, tiramos daí alguma aprendizagem, algumas ilações para agora aplicar. Desta situação do Covid vamos também tirar para situações futuras, porque os procedimentos, os cuidados, tudo mudou, não é? Em termos mesmo de pré-hospitalar, nomeadamente pré-hospitalar, e mesmo do outro tipo de socorro, quer sejam eles incêndios urbanos ou rurais. Portanto, todos nós temos agora outras preocupações, outros cuidados que não tínhamos antes desta situação de Covid, e que eu julgo que a maior parte deles vamos mantê-los para o futuro, quer haja Covid, quer não haja Covid. Falamos agora um pouco em termos operacionais. Quantos elementos tem o corpo ativo atualmente? Nós temos um quadro aprovado para 121 elementos. Nós somos considerados na tipologia da classificação dos bombeiros um T1, portanto temos um quadro aprovado de 121 elementos, neste momento temos 85 bombeiros no ativo. Nós éramos para fazer para toda a gente reconheça o termo, uma recruta, não é isso que se diz em bombeiros, uma escola inicial de bombeiros, mas uma recruta de bombeiros. Portanto, quando surgiu essa situação, tínhamos inscrições abertas, éramos para avançar, tivemos que suspender. Este ano estamos a pensar, portanto, retomar essa recruta, entre aspas, essa Escola Nacional de Bombeiros, esse curso inicial de bombeiro, por forma a, portanto, ver se recrutamos mais uma dúzia e meia de bombeiros para ir portanto, aumentando o nosso quadro. O ideal seria ter os 120, mas também temos que ver que, em termos de voluntariado, há muitos poucos incentivos, que chamam os jovens, para esta causa, porque nós fazemos as inscrições, aparecem-nos aí jovens portanto, que fazem a sua inscrição. Na primeira entrevista, muitos deles, a primeira coisa que perguntam é quanto é que vêm ganhar? Quanto é que eu vou ganhar? É isso que nos perguntam, e nós perante isso dizemos logo, isto é voluntário, no futuro poderá ou não ser incorporado como funcionário, se para tal houver necessidade, mas
para já é como voluntário e o seu custo é zero, não é? Portanto, não vai receber nada, não vai ser ressarcido, nem vai ter qualquer vencimento. E há jovens que, pronto, logo aí a maioria desistem porque pensam que vão ganhar algum dinheiro, não é? Pensa que caminhamos por um caminho que pode levar a profissionais só nos bombeiros e o voluntariado ficar um bocadinho da O parte? ideal é que sejamos um corpo misto, em que tenhamos, que é no fundo aquilo que já se passa, que tenhamos portanto, um certo número de funcionários bombeiros profissionais e, portanto, complementados por os voluntários, porque eu acho que isto é um legado, o voluntariado em termos de bombeiros que não pode acabar, porque é isto que nos identifica, é uma situação única no mundo, portanto, em termos de socorro, o que existe em Portugal. E não podemos esquecer que 95% do socorro em Portugal é efetuado por bombeiros, por associações humanitárias de bombeiros. Portanto, isso não podemos esquecer e o país não tem estrutura para aguentar um profissionalismo a 100% de corpos de bombeiros, nem para substituir os bombeiros por outros profissionais. Por muito que se diga que tem que haver profissionalismo, eu defendo que os corpos sejam mistos, que haja portanto, uma parte de profissionais para assegurar ali o mínimo, mas tem que ser complementados depois com voluntariado. O que é que se pode fazer para incentivar um bocadinho mais o voluntariado? E eu diria que pouco se pode dar aos bombeiros para que eles venham. Coisas que, em termos, portanto, dos orçamentos de Estado e mesmo dos orçamentos municipais, pouca influência teria nas suas despesas e poderiam ser aproveitados. E posso, por exemplo, porque é que não criam uma taxa para um IRS? Do IRS uma taxa diferente para os bombeiros. Uma isenção do IMI, por exemplo, para os bombeiros. Por exemplo, aqui no município há um regulamento de apoio social aos bombeiros. Mas o que é que nos dá? Dá-nos a isenção da taxa de ligação do saneamento. Portanto, paga-se uma vez. Dá-nos a isenção da taxa dos resíduos sólidos, portanto, vulgo lixo doméstico. Dá-nos o acesso às instalações municipais. Mas, por exemplo, neste momento, as piscinas estão abertas, já ao público, e os bombeiros estão impedidos ainda de frequentar as piscinas. São coisas que não se percebe. Portanto, às vezes com pequenas coisas, com pequenos incentivos, é uma forma de incentivar ao voluntariado. Em termos nacionais, pouco há, por exemplo, o Estatuto Social do Bombeiro, que em termos de seguro por morte ou invalidez tem, portanto, uma compensação para os familiares, tem as propinas para os bombeiros que pagam até a um salário mínimo, para os bombeiros, pagam até um salário mínimo. Hoje em dia, qualquer bombeiro que vai estudar, em termos de propinas por ano, paga muito mais. Aos filhos dos bombeiros, 50% de um salário mínimo. São coisas muito pequenas para incentivar qualquer jovem a abraçar esta causa, ou porque tem gosto, ou porque seus familiares já eram bombeiros, ou porque têm raízes nos bombeiros, ou porque têm amigos, porque tirando isso ninguém mais vem para os bombeiros, não é? É mais difícil. É mais difícil. Vai ter agora uma segunda equipa de intervenção permanente. Vai-lhe permitir aumentar a operacionalidade, o socorro. Foi muito importante esta aprovação para Felgueiras? Foi muito importante. Portanto, nós já tínhamos uma e eu debati-me com a necessidade de outra. Portanto, estas equipas de intervenção permanente, designadas EIPs, são pagas em termos de salário, metade pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, outra metade pela autarquia. Nós já tínhamos uma, diríamos logo quando foi lançado este programa das EIPs, e eu debati-me sempre uma segunda. Uma segunda porquê? Porque, portanto, eles só podem trabalhar 7 horas por dia, portanto, em termos laborais é assim que a lei estipula, o que é muito pouco para cobrir as 24 horas. O restante era coberto pelos outros profissionais que não são EIPs, portanto, funcionários da associação. Estes também são, mas com um contrato diferente. Esta segunda EIP vem permitir que eu tenha uma equipa alargada mais no tempo. Não vai cobrir as 24 horas, por isso é que é importante também o voluntariado para cobrir a parte restante, mas vai-me cobrir aí umas 16, 17 horas das 24 que o dia tem. E eu depois terei que continuar com a escala de voluntários para complementar isso, assim como aos sábados e domingos e feriados, porque as EIPs não trabalham por causa da sua carga horária aí. Embora também não nos podemos esquecer de uma coisa, esses elementos da EIP, que são bombeiros na mesma, também têm os seus deveres como voluntários. Também quando chega a sua vez em termos de escala, também estão como voluntários também, não é? Vão ser mais 5 elementos que vão integrar o corpo ativo. Portanto, a operacionalidade vai aumentar, com certeza.
porque tem que ser assim. E eu defendo também porque se é criada uma EIP tem que ser mais 5 elementos que têm que integrar os quadros, entre aspas, os quadros profissionais da associação. Não é criar EIP para transferir bombeiros que já estão profissionais para a EIP. Isso não vai aumentar a operacionalidade, não é? Eu defendo, e aqui foi uma exigência minha perante a direção, nós abrimos um procedimento, um concurso para a admissão de elementos para a EIP, porque tem, portanto, uma ligeira diferença no vencimento superior aos outros assalariados, aos outros profissionais, mas foi com a condição, todos podem concorrer, quer sejam profissionais, quer sejam voluntários, mas se porventura, dentro dos critérios que estão no aviso, for selecionados os profissionais, a direção tem que, obrigatoriamente, abrir um procedimento para contratar outros para suprir essas vagas deixadas. Portanto, só assim é que aumentamos a profissionalidade, porque a EIP é exatamente para aumentar os quadros. Portanto, e foi aceito pela direção, porque se não fosse de outra forma eu também não aceitava. Não é? O que é que falta fazer nos bombeiros de Felgueiras? O que é que os bombeiros de Felgueiras podem esperar do comandante Júlio Pereira? Olha, acima de tudo, nós temos que continuar a apostar em 3 vertentes. A primeira é a formação. A formação tem que continuar. Portanto, a nível do pré-hospitalar, a nível dos incêndios urbanos, a nível dos incêndios rurais/florestais, agora a nova designação são rurais, a nível do desencarceramento, portanto, temos que continuar a apostar nessa formação. Temos que apostar também, quando dá continuidade à substituição dos EPIs, quer sejam eles rurais, para os incêndios rurais, quer sejam eles para os incêndios urbanos ou estruturais, e vamos ter, e posso dizer-vos em primeira mão, no próximo comemoração do Dia do Bombeiro, embora seja uma comemoração mais reservada, atendendo à situação do Covid, vamos fazer uma distribuição, isso no âmbito de um processo também que partiu da iniciativa de um grupo de bombeiros com o meu apoio. Vamos fazer a distribuição de um capacete, portanto, de incêndios urbanos ou industriais para todos os bombeiros, uma peça facial, portanto, aquelas peças que se usam nas aricas, e eu explico, as aricas são aqueles equipamentos respiratórios que usamos no combate aos incêndios urbanos, portanto, que é uma situação inédita. Eu julgo que, tirando os sapadores, nenhuma mais corporação de bombeiros, o seu bombeiro vai ter a sua peça facial, que é aquela máscara, que permite depois a ligação às garrafas do ar comprimido. Vamos ter uma série de equipamentos que vamos distribuir, nomeadamente rádios, para que todas as equipas, já o faziam, mas para todos os elementos de todas as equipas tenham o seu rádio, não é só para o chefe de equipa. Isso tudo na sequência desse grupo de bombeiros que fez um trabalho notável, junto daqui das instituições do Conselho, nomeadamente dos seus amigos industriais, e, portanto, o que é que fizemos? Fizemos uma campanha, ou melhor, eles fizeram uma campanha e não queriam dinheiro, não pediam dinheiro. Pediam é que, portanto, fizeram uma consulta, e eu colaborei com isso, em 3 empresas em termos de preços, e chegavam lá, olha, nós precisamos de que vocês adquiram 1, 2, 3 capacetes. Custa isto nesta empresa. Portanto, vocês compram, é faturado a vocês depois oferecem à associação, e a associação depois faz-vos o recibo de donativo, porque tem que dar a entrada no património. E quem disse isso também lanternas. Lanternas individuais para cada bombeiro. Portanto, é uma preocupação essa. E a terceira preocupação, a substituição de alguns veículos. Nós, em termos de pré-hospitalar, estamos bem, hospitalar, portanto, as ambulâncias. Posso dizer que também, com certo orgulho, também somos uma referência. As nossas ambulâncias, nós fomos o primeiro corpo de bombeiros do país, eu quase que posso garantir isso a 100%, que tivemos desfibriladores, aparelhos DAEs em todas as ambulâncias de socorro. Aqui há uns anos a Fundação Carlos Gulbenkian, juntamente com o INEM, ofereceu um DAE pela primeira vez a cada corpo de bombeiros do país, e eu aproveitei essa deixa para, junto da direção e também dos bombeiros, insistir no sentido que tínhamos de ter equipadas todas as ambulâncias com desfibriladores automáticos, e conseguimos isso num curto espaço de tempo. Depois disso avançámos para outra situação, que foi ter monitor de sinais vitais em todas as ambulâncias de socorro. E não posso dizer se fomos a primeira do país ou não, mas conseguimos, e temos, as nossas ambulâncias estão todas equipadas com esses aparelhos, o que é
raro e poucas no país o têm. Portanto, é uma preocupação enorme termos aquilo que é de melhor. Depois temos algumas lacunas no que diz respeito a este tipo de veículos, nomeadamente para combate a incêndios rurais. Temos um relativamente novo, mas que já tem 12 anos, 13 anos, mas temos mais 3 que já ultrapassam os 30 anos. E precisam de ser substituídos, pelo menos 2 deles, um deles não, porque foi todo retificado na marca, na Mercedes, mas os outros 2 temos que dar baixa deles e substituí-los. E porquê? Nós, em termos de incêndios rurais ou florestais, como é do conhecimento público, o Porto é o distrito com maior número de ignições. Felgueiras é o segundo do distrito, portanto, o segundo do país com mais número de ignições, em termos de incêndios rurais. Acontece que, no período alto de incêndios rurais, nós temos muitas das vezes 3, 4 ocorrências em simultâneos. Portanto, um veículo de combate a incêndios florestais, rurais, não nos é suficiente. Nós temos que ter no mínimo 3. No mínimo 3 para ocorrer a toda a situação. Nós não podemos ter incêndios em lista de espera. Não podemos. E portanto, obriga-nos. Nós não temos grandes manchas florestais e grandes áreas ardidas, mas temos um elevado número de ignições. E tendo em conta o interface urbano florestal rural que temos cá no concelho, que é de conhecimento de todos, em que em qualquer canto, entre aspas, há uma indústria, há uma casa, depois há floresta, confunde-se muitas das vezes. Devido a esse interface, nós temos de ter uma atuação, portanto, rápida e eficaz. Portanto, temos que ter veículos para isso, não é? E temos necessidade permanente de fazer essa substituição. Tirando isto, os veículos para combate a incêndios urbanos estamos bem equipados, temos 2 buses, temos 2 BTTUs, temos um BTTR, que é um veículo tanque de apoio aos incêndios rurais, portanto estamos bem servidos. Agora temos essa lacuna, a direção portanto diz-nos que esse investimento tem que ser comparticipado pelo Governo ou pela autarquia, por si só que não faz, porque é uma obrigação do Governo ou da autarquia. E pronto, andamos nisso, mas é esse o meu grande desejo, é que no mais curto espaço de tempo tenhamos um veículo de combate a incêndios rurais novo. Vejo que fala de todas estas conquistas com muito orgulho, porque participam nelas, porque Sim. puxou por elas. Isto é um trabalho de todos. É um trabalho de todos. Eu dei como exemplo aquele grupo de bombeiros que foi acompanhado por mim, que fez entre aspas, aquela campanha para a angariação daqueles equipamentos de proteção individual. São equipamentos de proteção individual, portanto é uma preocupação. Portanto, isto é um trabalho de todos, desde o bombeiro de terceira até ao presidente, passando pelo comandante, pelos adjuntos, pelo segundo comandante, pelo bombeiro de primeira. É um trabalho de todos e é uma preocupação de todos. Agora, temos é que ter as melhores condições para que eles façam o seu trabalho, para que nós façamos o nosso trabalho em segurança. Como é que vai ser o futuro do comandante Júlio Pereira ou da pessoa Júlio Pereira nos bombeiros de Felgueiras? Olha, eu como disse há bocado, quando aceitei o cargo de comandante, disse logo que se faria só 2 comissões de serviço, portanto 10 anos. Estou na terceira exatamente por causa desta obra, porque foi comigo que se iniciou, eu também não quis deixar a meio e depois a direção também insistiu comigo, portanto esta comissão ainda vou terminar. Com certeza que uma 4ª comissão já não. Eu, em termos de bombeiros, não é que me sinta realizado, porque há sempre algo a fazer. Mas, neste momento, sou Conselheiro Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, pelo Distrito do Porto, portanto, há um comandante e um presidente de direção que faz parte, o representante dos comandantes sou eu. Já estive na Comissão Nacional Operacional em representação do Distrito também, que é um elemento por distrito da Liga dos Bombeiros Portugueses. Já estive na Comissão Distrital, portanto, em representação da Liga, portanto já corri vários cargos, sinto-me realizado nessa parte. Já fui vice-presidente da Federação, já fui secretário técnico da Federação. Agora a minha causa é exatamente dedicar-me aqui aos bombeiros de Felgueiras, terminar esta minha comissão e preparar e depois quem venha para dar continuidade, porque foi aquilo que eu procurei, foi honrar aqueles comandantes que por cá passaram, que foram a minha referência, e continuar o trabalho deles, que foi um trabalho, portanto, memorável, posso dizer isso. Os nossos comandantes que passaram por esta casa, pronto, foram sempre referências a nível nacional. E lembro 2, foi com quem eu servi como bombeiro, que foi o comandante C. Carlos Lico Falta Silva e o comandante C. Júlio Guimarães, que foram 2 referências dos bombeiros a nível nacional. Portanto, eu só quero dar continuidade a isso e que outros venham dar continuidade ao trabalho que foi feito precisamente por eles. Bem, muito obrigada, comandante Júlio Pereira. Eu é que agradeço. Obrigada. Boa tarde.